Agora é hora da Palavra de Deus. Prepare o seu coração e ouça a voz de Deus. É um prazer muito grande estar com você aqui, estar com vocês aqui hoje à noite. É um privilégio muito grande e poder compartilhar a palavra de Deus. Amém? Eu trago um grande abraço da Paz Castanhal aqui para Paz Belém, Paz Ananindeua, para todo mundo já se sinta abraçado pela Paz Castanhal. Que maravilha, que presença de Deus. Eu sei que nós já oramos, mas pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, mais oração, mais poder é a máxima de oração. Então vamos orar mais uma vez, aí mesmo onde você está. Curve sua cabeça e ore e peça para que Deus fale com você. Querido Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós abrimos os nossos corações para recebermos mais de Ti, mais da Tua palavra. Que o nosso coração hoje à noite seja uma terra boa, fértil, e que, caindo a semente incorruptível da Tua palavra, possa produzir uma grande colheita a 30, a 60 e a 100 por um. Abrimos os nossos corações, pedimos ao Teu Espírito Santo que nos dê a revelação, ilumine os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender essas verdades profundas e que saiamos daqui transformados em nome de Jesus. Amém? Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem intitulada Gigantes Emocionais. Gigantes Emocionais. John Maxwell é um dos maiores especialistas em liderança, já foi pastor de uma grande igreja, e ele também é escritor, e ele escreveu em um de seus maravilhosos livros a seguinte máxima, a seguinte frase, o seguinte pilar, fundamento: mais pessoas falham por questões internas do que por questões externas. Mais pessoas falham, disse John Maxwell, ou escreveu, mais pessoas falham por questões internas do que por questões externas. O que John Maxwell que foi pastor também, o que ele estava querendo comunicar? Que a maior causa, os maiores vilões dos nossos fracassos, sejam eles financeiros, sejam eles espirituais, emocionais, sejam eles também no ministério, esses vilões não são vilões externos, mas são vilões internos, no âmbito da nossa alma, da nossa psique, da nossa mente, da nossa emoção. A palavra diz lá em Tessalonicenses que nós somos espírito, alma e corpo. Na verdade, a máxima é que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo. Então não somos apenas um espírito que andamos flutuando por aí. Não, nós somos um espírito, mas nós temos uma alma, nós temos uma psique, nós temos uma vida emocional e também nós temos um corpo que é afetado pelas coisas físicas. Agora olha só, o homem mais sábio do mundo, Salomão, ele citou algo e alguém registrou, e está em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim, na revista atualizada: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, ou o teu coração, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora olha só, é interessante que, primeira coisa, que aqui Salomão não está falando de coração, o órgão que bomba o sangue, que pulsa o sangue. Ele está falando da psique, da alma, da pessoa, da mente. E ele diz, sobretudo que se deve guardar, ou seja, acima de tudo. Nós guardamos muitas coisas. Por exemplo, nós guardamos o nosso carro, né? Nós temos um carro e nós não queremos deixar o nosso carro em qualquer lugar. Então nós temos uma garagem especial na qual nós colocamos o nosso carro para guardá-lo.
Por quê? Porque o nosso carro é precioso para nós. Há pessoas que têm cofres em casa ou até mesmo no banco para guardarem suas joias, porque suas joias, né, aquelas pérolas, aquele diamante, né, aquele ouro, aquilo é muito precioso para ela, para aquela pessoa. Essa é uma das razões também que nós não guardamos dinheiro embaixo do colchão, nós colocamos nosso dinheiro no banco. Por quê? Porque nós queremos guardá-lo, porque ele é precioso para nós. Então, muitos de nós temos alarmes em nossa casa. Até na igreja tem alarme, né? Lá na igreja também, em Castanhal, nós temos alarme. Por quê? Porque dentro da igreja há um patrimônio, e nós queremos guardar esse patrimônio. Tudo que é de valor deve ser guardado. Agora olha só, o que Salomão diz é que nós devemos guardar todas essas coisas, mas o que Provérbios diz, que é o livro de sabedoria da Bíblia, é que sobre tudo que se deve guardar, acima de tudo que deve ser guardado na vida, guarda o teu coração, a tua psique, a tua vida emocional, a tua mente, porque dele procedem as fontes da vida. O que tanto John Maxwell como Salomão sabiam, que muitos de nós não sabemos, que os maiores gigantes, deixa-me lhe dizer, eu não lhe conheço, mas eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que as batalhas mais ferrenhas na sua vida, hoje, não são batalhas externas, são batalhas dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua alma. Algumas pessoas estão lutando contra gigantes emocionais, dentro da sua alma. As batalhas mais ferrenhas, as batalhas mais fortes, os maiores desafios, é vencer dentro de nós. A Bíblia mostra claramente, quando você lê a Bíblia, você vai lendo a Bíblia de capa a capa, você vai vendo que vários grandes homens e mulheres de Deus, vários grandes homens e mulheres de Deus do passado, tiveram que lutar contra seus gigantes interiores, contra seus gigantes emocionais. Muitos desses grandes homens e mulheres de Deus do passado venceram esses gigantes. Outros, infelizmente, sucumbiram, caíram de joelho diante dos gigantes emocionais. Então olha só, enquanto eu vou estar falando hoje é um dia que o Espírito do Senhor, Ele está aqui para abrir nossos olhos, para nos empoderar, para sairmos daqui derrotando os gigantes emocionais, os gigantes interiores, vencendo as batalhas dentro de nós. A Bíblia fala, por exemplo, sobre um homem chamado Sansão. Sansão, ele foi um homem que desde antes dele nascer, já repousava sobre ele o Espírito Santo. Ele recebeu um nome profético e também um chamado profético. A palavra de Deus diz que o nome Sansão significa em hebraico brilhante como a luz do sol, ou forte como a luz do sol, porque ele era o homem mais forte do mundo. Agora, não era que Sansão praticava bodybuilding, né? Ele não era fisiculturista, a força dele vinha do Espírito de Deus. Mas não somente ele tinha um nome profético, não somente ele já envolvido pelo Espírito Santo ainda antes de nascer, mas também ele tinha um chamado profético. A Bíblia diz que ele foi chamado para começar a libertar o povo de Deus dos filisteus, que eram arqui-inimigos do povo de Deus. Agora olha só, o que é interessante é que esse homem mais forte do mundo, Sansão, ele não foi derrotado, ele não foi aniquilado, ele não sucumbiu diante da espada de um filisteu, ele não caiu por causa dos filisteus, ele não caiu na guerra. Sansão perdeu a batalha no seu coração, ele sucumbiu ao gigante da cobiça e da arrogância. Quer ver, olha só, eu disse que Sansão foi chamado por Deus antes de nascer, com um chamado profético, para começar a libertar o povo de Israel dos filisteus.
Mas você vê Sansão, por exemplo, você vê Sansão orbitando em torno da Filístia. Você vê, por exemplo, que ele estava em Tímina, uma cidade da Filístia, e lá ele se apaixonou por uma mulher. E ali os pais de Sansão disseram para ele assim: meu filho, não tem nenhuma... Vou parafrasear os pais de Sansão, obviamente. Mas eles falaram: meu filho, será que não há uma mulher bonita o suficiente para casar-se com você aqui em Israel? Ele disse: não, eu quero é aquela mulher. Sansão sucumbiu à arrogância, ao orgulho e à desobediência e à cobiça. A Bíblia diz que quando ele estava lá na Filístia, de novo, não deu certo o primeiro relacionamento, mas ele não aprendeu de novo, ele se apaixonou por Dalila, a mulher da voz suave e da voz doce. Mas ele estava ali com Dalila. Sansão, ele sucumbiu à cobiça dentro do seu coração. Não foi o diabo que derrotou Sansão, não foi a espada do filisteu. Sansão não morreu na guerra. Sansão sucumbiu no colo de Dalila por causa da sua cobiça. O gigante que derrubou Sansão foi o gigante emocional, um gigante dentro dele. Meus irmãos, deixe-me lhe dizer, se nós não vencemos as batalhas dentro de nós, nós não vamos conseguir vencer as batalhas fora de nós. Primeiro temos que vencer aqui, antes de vencermos aqui fora. A palavra de Deus também fala sobre um homem chamado Judas, o Judas Iscariotes. Agora todo mundo fica vendo Judas Iscariotes e lembrando que ele foi o traidor. E é verdade, ele foi o traidor, mas ele não começou assim. A Bíblia diz que Jesus passou a noite toda orando no monte, e de manhã ele escolheu para estar com eles aqueles que o Pai indicou. Então Judas foi indicado pelo Pai. Judas foi alguém que foi indicado pelo Pai. Judas, ele era um dos 12 discípulos de Jesus, mas não somente isso, Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. Você já viu aquela pessoa, uma vez alguém disse para um pastor, disse assim: ah, pastor, mas na igreja fala sobre dinheiro, fala sobre prosperidade, mas sabe de uma coisa, Jesus era pobre. O pastor olhou assim para aquele irmão e disse assim: irmão, quem foi a pessoa que te ensinou isso? Ele disse: por quê? Ele disse: você já viu pobre ter tesoureiro? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela assim: você já viu pobre ter tesoureiro? Jesus tinha um tesoureiro, sinal que ele não era pobre, porque pobre não tem contador nem tesoureiro. Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. Agora olha só, em Mateus capítulo 10, Jesus envia 12 discípulos, de 2 em 2, para expulsar demônios, para curar os enfermos, curar os leprosos, ressuscitar mortos. Em Lucas capítulo 10, ele envia 70, ou em algumas versões, a Bíblia relata, algumas versões relatam que foram 72 discípulos, de 2 em 2 também. Entre eles estava Judas. Então Judas, e quando os discípulos voltaram, Jesus disse assim: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E os discípulos estavam alegres, dizendo assim: mestre, nós estamos tão alegres. Todos os discípulos, depois de voltarem dessa missão, disseram: mestre, nós estamos tão alegres. Sabe por quê? Porque até os demônios nos obedecem, eles se curvavam diante de nós. Judas estava no meio deles. Judas expulsava demônios, Judas curava leprosos, Judas curava enfermos. Mas sabe de uma coisa? O gigante que derrotou Judas não foi nenhum gigante externo. Judas foi derrotado pela ganância, pelo gigante da ganância dentro dele. Ele ficou ganancioso. Ele amou mais ao dinheiro do que a Jesus. E aí esse gigante espiritual, esse gigante emocional dentro do coração de Judas fez com que ele caísse. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Amém, queridos? Quais são os gigantes emocionais que estão batalhando na sua mente? Quais são os gigantes emocionais que estão agora mesmo travando uma luta dentro de você? A Bíblia fala que Deus levantou Moisés para libertar um povo
600.000 homens, diz a Bíblia, foram contados, 600.000 homens, contando mulheres e crianças, mais de 2 milhões de vidas, de pessoas, mais de 2 milhões. Eles eram escravos e Deus levantou Moisés e Arão para libertá-los. Mas agora olha só, esse povo que era escravo, não tinha treinamento militar, o povo de Israel, ele não foi derrotado, daquela geração, não foi derrotado por causa da espada e do poderio militar do Egito. Não foi Faraó, que é um tipo do diabo, que derrotou o povo de Israel. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Moisés clamou a Deus, e Deus disse: Moisés, porque clamas a mim? Diga ao povo que marche, e tu estendes o teu bordão, e eu vou abrir o mar vermelho. E sabe o que aconteceu? Moisés clamou a Deus, disse para o povo marchar, estendeu o seu cajado, e o mar se abriu, e o povo de Israel, os israelitas, 2 milhões de pessoas aproximadamente, passaram a pé enxuto dentro do rio, do mar vermelho. E quando o exército do Egito tentou fazer a mesma coisa, o mar os engoliu. Então o povo de Israel não foi, daquela geração, não foi derrotado pela espada da maior potência militar da época, que era o Egito. Você sabe outra coisa interessante? Também eles não foram derrotados pelos filhos de Anaquins, pelos gigantes, pelos amorreus, pelos filisteus. Eles foram derrotados dentro deles. A Bíblia diz que Deus falou para Moisés: envia 12 espias. Esses 12 espias, eram 12 líderes um de cada tribo de Israel. Não eram pessoas comuns, eram príncipes, pessoas poderosíssimas, de alto nível de liderança. Mas deixe-me lhe dizer algo: 2 deles eram nobres, 10 eram pobres. Riqueza e pobreza não tem a ver com o nosso carro, não tem a ver com a nossa casa, tem a ver com riqueza emocional, tem a ver com algo dentro de você. Então olha só, quando eles enviaram aqueles 12, 2 voltaram, Josué e Caleb voltaram dizendo assim: nós vamos conquistar, Deus está conosco, nós vamos conseguir, nós vamos entrar e nós vamos conquistar. E estavam cheios do espírito de fé. Você conhece? Quem aqui já ouviu falar sobre Josué e Caleb? Levante sua mão. Pois é. Agora deixa-me te fazer uma pergunta. Quem aqui pode citar basta um dos outros 10 que foram incrédulos? Quem sabe aqui o nome de um dos 10? Alguém sabe? Levanta a mão. Sabe por que você não sabe? Porque Deus, Ele é atraído pela fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que honram a Deus também são honrados por Deus. Então olha só, aqueles 10 espias pobres, sabe o que eles falaram? Eles, olha o que é interessante, eles falaram assim: Moisés, porque o Senhor nos trouxe aqui para essa terra, para nós morrermos nesse deserto? O povo, você vê, primeira coisa, o povo foi derrotado pelo gigante emocional da incredulidade e da reclamação, da murmuração. Você vê o povo de Israel o tempo todo reclamando: ah, Moisés, porque o Senhor nos trouxe aqui para morrer nesse deserto? Sabe de uma coisa? A palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte está na nossa boca, na nossa língua. A nossa vida é um reflexo da nossa boca. O que eu disse? Eu disse que a nossa vida é apenas um reflexo da nossa boca. Eles ficavam dizendo: nós vamos morrer nesse deserto. Porque Moisés, porque você nos trouxe para morrer nesse deserto? Pergunta eu para vocês: onde morreu toda aquela geração? No deserto. Porque o poder da vida e da morte está na língua. Então eles foram derrotados logo por causa da murmuração. Segunda coisa, eles foram derrotados pelo gigante emocional da incredulidade. 10 espias voltaram, incitaram o povo, disseram: a terra é boa. Realmente o povo estava congregado,
Moisés também, eles falaram: a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas lá nós não vamos conseguir vencer, porque lá tem uns gigantes, os filhos de Anaquins, e nós, olha o que eles falaram, nós éramos aos seus olhos, aos olhos do inimigo, nós éramos como gafanhotos, e assim também nós éramos diante dos nossos próprios olhos. Espera aí, em nenhum lugar na Bíblia, nesse texto, você lê, nós lemos, que um dos Anaquins falaram assim, que o povo daquela terra, que eram gigantes realmente, falaram assim: ei rapaz, o que vocês estão fazendo aqui? Vão cuidar da vida de vocês, voltem para o Egito. Vocês são um bando de gafanhoto, rapaz. O que vocês pensam que são? Ninguém falou isso. Quem disse isso para eles? Eles perderam a batalha dentro da cabeça deles. Olha como eles viam a si mesmos. Eles falaram: nós somos gafanhotos diante deles, aos olhos deles, e aos nossos próprios olhos, nós também somos gafanhotos. Ei, você não é gafanhoto não. Quem disse que você é gafanhoto? Você é filho do Deus vivo, você é sacerdócio real, você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. E eles foram derrotados. Eles não conseguiram entrar na terra prometida. Mas não foi Faraó que impediu. Não foi o diabo que os impediu. Não foram os Anaquins, os gigantes que os impediram. Sabe quem impediu Israel de entrar na Canaã, na terra que mana leite e mel? Eles mesmos, os gigantes emocionais, dentro deles, primeiro da murmuração. Sabe aquela pessoa que reclama da igreja, reclama da célula, reclama da família, reclama do discipulador, reclama do pastor, reclama do líder, do ministério, reclama se o culto é longo, reclama se o culto é curto, reclama se a célula é longa, reclama se a célula é curta, reclama se a célula é online, reclama se a célula é presencial. Ei! Derrota o gigante da murmuração. Deus tem Canaã para você. Canaã não é no céu, meus irmãos. Canaã não é no céu, Canaã é aqui na terra. Como é que eu sei disso? Porque quando Israel entrou em Canaã, tinha inimigos lá. No céu, quando a gente entra lá, não tem mais inimigos. Isaías capítulo 1, versículo 19, escuta bem. Isaías 1, 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Não é no céu. Deus tem o melhor para você dessa terra, as melhores posições, os melhores salários. Deus tem bênção para você e para mim. Mas sabe, primeiro nós precisamos vencer os gigantes emocionais dentro da nossa psique. Quem está entendendo aí, gente? Os israelitas não perderam a batalha fora deles, perderam dentro deles. A Bíblia diz que Saul foi o primeiro rei de Israel. O nome Saul em hebraico, que é o mesmo de Saulo, é o mesmo nome, Saul e Saulo, tá? É o mesmo nome. O apóstolo Paulo se chamava Saulo, é o mesmo nome em hebraico. Saul significa em hebraico aquele que foi pedido, aquele que foi solicitado, aquele que foi alcançado por meio da oração. E por que Saul recebeu esse nome? Porque era um nome profético. Porque Deus não queria que o povo tivesse rei. Deus queria ser o rei do povo, mas o povo pediu um rei e Deus deu. Deixa-me lhe falar uma coisa. Você pode insistir tanto com Deus pedindo algo que Ele acaba te dando, mas não é o melhor para você. Não insista tanto com Deus que Ele te deu o plano B. Aquilo, o Saul, Deus queria o Davi, mas o povo pediu logo, se apressou e recebeu Saul. Saul era um homem poderoso, mas sabe, Saul foi o rei de Israel. E sabe de uma coisa? Quem sabe aqui como Saul morreu? Saul não morreu pela espada do filisteu, do amonita. Saul morreu pela sua própria espada. Ele se jogou sobre a sua espada. Não foi a espada do outro, foi a espada dele mesmo que o matou. Ele se jogou. Por quê? Primeiro o gigante que derrubou. Não foi o gigante Golias que derrubou Saul, que ele nem lutou com Golias. Não foram os filisteus, não foram os amonitas, não foram os amorreus, não foram os moabitas. Sabe quem derrotou Saul? Primeiro gigante emocional na vida de Saul, o gigante da arrogância.
A Bíblia diz, se você ler com cuidado, você vai ver a certa altura que ele construiu um monumento. Quando nós lemos sobre Abraão, nós lemos sobre Isaac, quando nós lemos sobre Elias, você vê que esses homens, Jacó também, você vê que esses homens construíram altares. Um altar, não se constrói um altar para si mesmo. Altar se constrói para Deus. Agora, monumento se constrói para si. E Saul construiu um monumento. Sabe quando o seu líder Samuel disse para Saul assim: mata todo mundo lá dos amalequitas, mata todo mundo, mata o rei, mata todo mundo. Saul não obedeceu. Ele deixou crescer dentro do coração dele o gigante emocional da desobediência, da arrogância. E o terceiro gigante que derrubou Saul, o gigante da inveja. Você sabe que o invejoso nunca tem nada. O invejoso nunca recebe nada. Sabe por quê? Porque ele está com os olhos naquilo que é do outro e não naquilo que Deus tem para ele. Sabe, Saul foi enganado. Quando Davi estava voltando da guerra, depois de matar Golias, as mulheres tocou uma música na rádio Jerusalém FM. Tocou uma música, e a música não foi pedido de Saul e ele não gostou. A música era assim: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Mas isso era uma mentira. Quantas pessoas, se você ler o texto, Davi tinha voltado da guerra, ele tinha matado quantos homens? Um homem. Ele tinha matado Golias. A partir daquele dia, Saul ficou com inveja de Davi. Então Saul, meus queridos, outro grande homem de Deus que caiu, que sucumbiu, não por gigantes exteriores, como bem disse John Maxwell. Mais pessoas falham por questões internas do que por questões externas. Deixa-me te mostrar outro homem, Davi, o segundo rei de Israel. Davi, a palavra Davi em hebraico quer dizer amado. Davi foi amado, Saul foi o solicitado, mas Davi foi o rei amado. Agora olha só, a Bíblia diz que quando Davi era jovem, veio um urso para tentar comer uma de suas ovelhas animais mesmo, ovelha animal. Sabe o que Davi fez? Ele pulou em cima do urso e com suas próprias mãos o matou. O urso não conseguiu derrubar Davi. O urso não conseguiu derrubar Davi. Aí teve outra ocasião que veio o leão. O leão veio tentar devorar uma das ovelhas de Davi, do pai de Davi. Sabe o que Davi fez? Ele pulou em cima do leão e o matou. O leão também não conseguiu derrubar Davi. Aí a Bíblia diz que houve uma guerra entre os filisteus e Israel, e se levantou o gigante Golias. Quando Davi olhou para Golias, ele disse, parafraseando Davi: quem é esse incircunciso para ofender, para se levantar contra o exército do Deus vivo? Ele disse: hoje eu vou cortar tua cabeça, rapaz. O gigante Golias também não conseguiu derrubar Davi. Davi foi derrubado por qual gigante? Não foi pelo urso, não foi pelo leão, não foi por Saul, o rei demoniado, não foi pelo exército de Saul, não foi pelo exército dos filisteus, não foi pelo leão, pelo urso, ou muito menos pelo Golias, mas ele sucumbiu à cobiça. A cobiça, o gigante emocional da cobiça, fez com que Davi sucumbisse, caísse. O homem que não caiu diante do leão, o homem que não caiu diante do urso, o homem que derrotou e cortou a cabeça do gigante, perdeu a guerra aqui dentro. É por isso que Provérbios 4:23 diz: sobretudo, acima de todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. Sabe quando Moisés começou o ministério dele, quando ele foi chamado para o ministério, a Bíblia diz que Moisés foi educado na maior potência política militar da sua época, que foi o Egito. Moisés cursou a Harvard da sua época. Mas quando Deus o chamou, sabe o que Moisés disse? Ah, Senhor, escolhe outro, porque eu sou pesado no falar, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Como é que é o negócio?
você estudou em Harvard e você diz que você não sabe se comunicar? Você deve estar de brincadeira, Moisés. Qual é o problema com você? Moisés teve que vencer o gigante da baixa autoestima. Sabe, querido, sabe por que há pessoas que não fluem mais na célula, não fluem mais no ministério? Sabe por quê? Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz a Bíblia. 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos deu espírito de medo ou de temor, mas de poder, de amor e de moderação. A Bíblia em inglês diz, de poder, de amor e de uma mente curada. Coloque a mão na sua cabeça e diga assim: Deus me deu o espírito de uma mente curada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, você pode orar na célula, não posso, eu não sei, eu 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 não sinto capaz. Pare de dizer que você não pode, pare de dizer que você não é. Sabe, o apóstolo Paulo, ele disse, tudo eu posso. Só que ele não parou aí. Se o apóstolo Paulo tivesse dito assim, escrito assim, na carta de Filipenses, tudo eu posso, ponto, ele estaria pregando autoajuda. Mas ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso pregar, eu posso orar, eu posso liderar a célula, eu posso discipular, eu posso ministrar, eu posso ganhar almas, eu posso vencer. Você pode. Por quê? Porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém, querido? Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: eu não sou um gafanhoto, eu sou uma águia poderosa em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você vê José foi um homem, um jovem, que as maiores batalhas que ele travou não foram batalhas externas. Primeira batalha, a batalha da rejeição, a batalha da mágoa, a batalha da traição. Sabe, José foi rejeitado, foi traído, foi abandonado por seus irmãos, pela esposa de Potifar, pelo copeiro, esquecido por 2 anos, lá naquela prisão, pelo copeiro. Mas José venceu, é um bom exemplo de alguém que venceu seus gigantes interiores. O primeiro filho que José teve no Egito, sabe qual foi o nome que ele deu? Manassés. Manassés em hebraico é causando esquecimento. É um nome profético. Você precisa entender que nome na cultura da Bíblia não é igual um nome em português, que coloca Francinaldo Júnior porque é filho do Francinaldo. Não. Na Bíblia o nome carrega a essência da pessoa. Sansão, forte como a luz do sol. Saul, aquele que foi solicitado. Elias, o Senhor é Deus. Isaías, salvação do Senhor. Amém, queridos? E quando ali José colocou o nome de Manassés, ele estava dizendo, sabe de uma coisa? Eu escolho agora esquecer as pessoas que me feriram, esquecer das feridas, esquecer as tragédias. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e esticando-me para as coisas que adiante de mim estão, persigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. José, ele venceu o gigante da mágoa, ele venceu o gigante do rancor. Sabe por que tem casamento que não muda, meu irmão? Eu falo isso com todo carinho, eu não falo isso com condenação, não, eu falo isso com todo carinho. Sabe por que tem gente que não muda o casamento? Porque depois de 10 anos, o gigante do rancor ainda mora no seu coração. Mas hoje à noite, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, esse gigante tem que cair de joelhos, em nome de Jesus. José teve o segundo filho, e ele colocou o nome desse segundo filho de Efraim. Efraim quer dizer duplamente próspero, duplamente frutífero.
Olha o que José estava dizendo: eu escolho esquecer o que ficou para trás, o mal que as pessoas me fizeram. Eu posso ficar lambendo minhas feridas, mas eu não vou ficar lambendo minhas feridas. Eu não vou ficar olhando para o meu próprio umbigo. Eu não vou ficar olhando para o meu passado. Eu vou olhar para o meu futuro, porque Deus tem um futuro de dupla honra, de dupla prosperidade, e é isso que Deus tem para você e para mim. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 2, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui na Paz Belém, na Paz Ananindeua, na internet, se você ama a Deus, esse versículo é para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para você. O melhor dessa terra é para você. Mas nós precisamos vencer os gigantes emocionais. Sabe, talvez agora mesmo você esteja lutando contra o desânimo. Sabe, pessoas que estão lutando contra o desânimo. Talvez o gigante na vida de muitos cristãos seja o desânimo. Não tenho mais ânimo de ir para a igreja. Pastor, eu não tenho mais ânimo de adorar. Eu não tenho mais ânimo de ir à célula. Se você não tem ânimo, faça como Davi. Davi passou por um momento assim. Ele não estava querendo adorar mais. Mas sabe o que Davi fez? Ele falou com a sua alma. Ele disse: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Eu te ordeno, a minha alma, louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus. Deu uma ordem para a sua... Sabe, é quando você vence o desânimo. Muitas pessoas não conseguem romper por causa do desânimo. Outras por causa da desistência. Deixa-me lhe falar algo. A vontade de desistir. Talvez você já sentiu vontade de desistir do seu ministério. Talvez você já sentiu vontade de desistir do seu casamento. Talvez você já tenha sentido vontade de desistir da sua célula, desistir do seu discípulo, desistir do seu setor, desistir da sua área, desistir de tudo, chutar o balde, jogar a toalha branca. Deixa-me lhe dizer algo. A vontade de desistir vai nos acompanhar em toda a nossa vida. Tudo que você começa, e tudo que você começou, e tudo que você começará, você sentirá vontade de desistir. Nós começamos a andar de bicicleta, dá vontade de desistir. Começamos a estudar para uma prova, dá vontade de desistir. Começa a tirar a carteira de habilitação no meio do processo, dá vontade de desistir. Eu acho que eu nunca vou passar, dá vontade de desistir. Você começa um curso de inglês, depois de uma semana, quando vem a dificuldade, dá vontade de desistir. Você começa a faculdade, aliás, nem começa ainda. Você começa lá o preparatório para o Enem. Você reprova uma vez, dá vontade de desistir. Você começa a faculdade, depois do primeiro semestre, quando as coisas começam a apertar, dá vontade de desistir. Quando você começa a liderar uma célula, e aí você convida 10, e não vem nenhuma pessoa, dá vontade de desistir. Deixa-me lhe dizer, a vontade de desistir vai estar sempre presente na sua vida e na minha vida. Agora olha só. Tanto os vencedores, quanto os perdedores, sentem vontade de desistir. Vou repetir, tanto os vencedores, quanto os perdedores sentem vontade de desistir. Qual a diferença, pastor? Os vencedores não desistem. Por isso que eles são vencedores. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: tanto os vencedores quanto os perdedores sentem vontade de desistir, mas os vencedores nunca desistem. Diga para ela: você é um vencedor. Diga para ela: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não desista, não desista, não desista, não desista, não desista. Não desista da tua célula, não desista do teu ministério, não desista do teu casamento, não desista do teu filho, não desista do teu marido, não desista da tua esposa, não desista, não desista. A palavra de Deus diz em Provérbios 24:10: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena.
primeira maneira de você vencer isso, os seus gigantes emocionais, nossos gigantes emocionais, primeiro passo é reconhecer que os maiores desafios não estão fora de você, mas estão dentro de você. Os maiores gigantes, as maiores batalhas não são travadas fora de nós, mas dentro de nós. Qual é o gigante interior? Qual é o gigante emocional que está sendo uma pedra de tropeço na sua vida? Eu quero que você comece a pensar, quero que nós comecemos a pensar, porque o primeiro passo para a transformação é a conscientização. Você está consciente disso? Será que é o gigante da inconstância? Faz hoje, amanhã não faz, depois de amanhã não faz de novo. O gigante da desobediência, o gigante da soberba, da arrogância, da murmuração, do desânimo, da frieza espiritual. Eu quero te convidar hoje à noite a nós colocarmos esses gigantes debaixo dos nossos pés, pelo poder do nome de Jesus. Eu quero te convidar a você ficar em pé, e eu quero já chamar o ministério de louvor aqui, para cantar aquela última música no final, mas por enquanto pode ficar só tocando aqui, mas pode já subir por gentileza. Deixa-me te dizer algo, eu já estou aqui na frente, você não precisa vir, mas se você quiser, eu quero fazer um apelo, um desafio nessa noite. Sabe, talvez há 2 anos você esteja lutando com uma mágoa dentro de você, talvez há 3 anos, talvez desde a pandemia, desde o ano passado, você está preso no gigante do medo. Ah, meu Deus, a pessoa tocou no meu dedo, eu acho que eu tenho coronavírus. Deixa-me lhe dizer algo, todo mundo vai morrer. Se Jesus não voltar, todos nós vamos morrer, seja de coronavírus ou não. Nós não vamos brincar com o coronavírus, nós não vamos brincar, nós vamos tomar cuidado. Mas deixe-me lhe dizer algo, não tenha medo de morrer, porque se nós morrermos, nós vamos ir para onde que nós vamos? Para onde que nós vamos? Para o céu. Nós vamos para o céu. A vida continua. Jesus é maior do que o coronavírus. A Bíblia diz que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra tem que ser dobrado. Eu quero te convidar a você vir aqui à frente, rapidinho. Eu quero te convidar a você vir aqui. E você, ao vir aqui, você está dizendo: eu vou colocar no altar agora, eu vou colocar meus gigantes emocionais. Chega, hoje é o dia da minha independência, hoje é o dia da minha mudança, hoje é o dia da minha libertação. Eu não vou mais ser escravo desse medo, eu não vou mais ser escravo dessa baixa autoestima, eu não vou mais ser governado pela arrogância, eu não vou mais ser governado agora pelo medo, pelo temor, eu não vou mais ser governado pela mágoa. Eu vou largar isso. Eu vou, em Jesus, eu decido hoje ser um valente emocional e vencer em Cristo Jesus.